pessoas, ó Deus, para passear no meio da igreja, levando, ó Deus, a nossa mente cativa, muitas vezes, contra esses espíritos infernais, diabólicos e malignos, que eu me levanto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, também nós te clamamos nessa noite, encurta a nossa distância ao Senhor, abaixa os céus e levanta a tua igreja, esconda-nos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça e para nós a vergonha de rosto. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, como canal de bênção nas tuas mãos nesta noite, para que, ó Deus, a tua palavra possa fluir poderosamente e que ela possa, Deus, tocar em cada alma nesta noite. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esta é a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3, versículo 12. Vamos dar sequência à palavra de Deus. Para quem está nos acompanhando pela internet, pela a televisão, pelo rádio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique mais um pouquinho, que Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Tenho certeza que nessa noite nós não sairemos vazio daqui como foi nos dias anteriores. Nós sairemos cheio, renovado, avivado e transformado pelo poder de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a servidão do povo de Israel, que estava em cima de servindo Eglon. Diz assim, no versículo 12 de Juízes, capítulo 3. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Amém? Poder sentar-se em nome de Jesus, pedir a Deus muita graça, muita sabedoria, muita intrepidez, autoridade, que nós não venhamos a nos perder, cada palavra dita seja toda ela aproveitada para a honra e a glória do Senhor, tá? A Bíblia fala nessa passagem, muito abençoada, o escritor narrando e falando, um dos juízes narrando, que neste período o povo saiu da presença de Deus e começou a fazer algo que não era conveniente fazer, e a Bíblia relata que eles começaram então a andar por um caminho que não deveriam andar, adorando a outros deuses, adorando a um Deus que não era o Deus verdadeiro, adorando a um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia relata que eles então começaram, segundo a palavra, eles começaram a andar atrás de um Deus, que não era o Deus verdadeiro, não era o Deus que servia. Então o Senhor os entregou a uma outra pessoa, maligna, diabólica, infernal, que começou então a dominar totalmente o povo de Israel, porque diz a Bíblia que o povo saiu da direção de Deus, e então o Senhor pegou aquele povo, o povo de Israel, entregou nas mãos dos moabitas, e a Bíblia fala que o rei de Amon começou a fazer coisas abomináveis em cima do povo de Israel, e a Bíblia relata muitas vezes nessa passagem, que o rei feriu todo o povo de Israel. E por quê? Porque estavam fazendo coisas que não deveria fazer, então caíram na mão do rei, que estava dando um castigo para o povo de Israel, e o povo de Israel foi ferido pelo rei. Por que eu quero trazer isso para nós? Porque muitas vezes nós somos feridos, machucados. Existem dois tipos de feridas, existe a ferida física e existe a ferida espiritual, e neste período o povo estava sendo castigado. Diz a Bíblia que o povo estava sofrendo um castigo muito grande, porque este rei estava castigando todo o povo de Israel. Dá-se para entender que, além do ferimento físico, ainda o povo estava sofrendo uma ferida muito grande espiritual. Porque, imagine bem ficar 18 anos debaixo de um castigo, debaixo de um homem que gostava de ferir. Digo para mim e para você nesta noite, nós não podemos deixar com que o inimigo venha nos ferir. Amém ou não amém?
Eu não posso deixar o inimigo me ferir. Eu não posso sair da presença de Deus para que o inimigo venha me ferir. Porque se eu tomar alguma atitude que eu não deva tomar, ou se eu fazer alguma coisa que eu não deva fazer, ou se eu ir em algum lugar que eu não deva ir, se eu pensar alguma coisa que eu não deva pensar, então eu estou entrando debaixo de alguma coisa que possa me ferir. E eu não posso sair da direção de Deus, porque eu vou sofrer um ferimento dentro da minha alma. Amém ou não amém? Você quer ser ferido? Quem quer ser ferido? Eu não quero. Os que não querem, levanta as mãos, profetiza o mais forte que você puder, levante as duas e comece você a falar no nome precioso de Jesus, e fala assim: eu não aceito ser ferido. Mais forte, eu não aceito ser ferido. O Senhor vai escrever lá no céu nesse momento e vai falar, segundo o que vai escrever, segundo o que você está falando. Eu não aceito ser ferido. Aleluia, aplaude ao Senhor. Você não vai aceitar, não pode aceitar, não pode. Eglon era rei dos Moabitas, que significa família de um pai só. Porque neste período, como que surgiu os Moabitas? Ló, quando escapou da cidade de Sodoma e Gomorra, não havia descendência, então ele teve lá um caso com a sua filha, a primogênita, então nasceu daí, segundo a história, nasceu os Moabitas. E os Moabitas surgiu de incesto na família. Então o que aconteceu? Aí nasceram os filhos de Amon, que eram descendentes de Ló. Por isso que muitas vezes a Bíblia relata que este povo estava sofrendo. Por quê? Porque deu brecha. O povo de Israel, quando dá brecha, aí começa a ser ferido. Quando está tudo bem na vida, se nós começarmos a andar de acordo com a palavra de Deus, o maligno não tem poder e autoridade para nos tocar, e muitas vezes ele tenta nos ferir, mas nós estamos na direção, nós estamos no caminho, então o inimigo não tem poder para nos tocar, porque nós estamos guardados pelo anjo do Senhor. Aleluia. Mas neste período a Bíblia fala que o povo de Israel saíram da direção de Deus. Quando eles saíram da direção de Deus, a Bíblia relata que eles foram entregues nas mãos de Amon, do povo de Amon. Então o povo de Amon uniu-se a uma outra tribo. Assim acontece que muitas vezes no mundo espiritual, quando nós estamos retinhos, nada nos toca, nada nos fere, nada nos magoa, nada consegue machucar a nossa alma. Mas no momento em que nós damos brecha, neste período, a Bíblia relata, a Bíblia está falando que o povo deu brecha, tanto é que eles fizeram coisas que não deveriam fazer e coisas más aos olhos de Deus. Então o Senhor os pegou e entregou na mão de Amon, de Eglon, dos Moabitas, e ainda vinham outros amigos que eram inimigos do povo de Israel, os amalequitas, e uniram-se com os moabitas, e a Bíblia fala que os amalequitas gostavam de invadir o território do povo de Israel. Vamos chegar a uma conclusão. Os filhos de Amon gostavam de quê? Gostavam de ferir, de machucar. Os filhos de Amon gostavam de tocar lá no profundo da alma, de atormentar a vida do povo de Israel. Agora o povo ali de Amon começa a unir-se com os amalequitas, e a Bíblia relata que os amalequitas gostavam de roubar aquilo que era do povo de Israel. Sabe o que o povo de Israel estavam sofrendo? Uma pressão. Estavam sofrendo uma perseguição. E a Bíblia relata que os amalequitas gostavam de invadir o território do povo de Israel. A minha pergunta é esta: você está sendo ferido? Se você estiver sendo ferido por alguma coisa na sua vida, porque existe simplesmente um filho de Amon que está querendo ferir a sua alma. Neste período aqui foram 18 anos de feridas. 18 anos sendo machucado pelos filhos de Amon.
18 anos de perseguição, 18 anos sendo feridos. Eu não sei se era ferida física ou se era ferida, muitas vezes espiritual, que ele colocava lá no fundo da alma e machucava. Talvez você não esteja assim sendo machucado fisicamente, mas intimamente você está machucado, está angustiado, está atribulado. E há quanto tempo que você está sofrendo a mesma coisa? O povo de Israel, a mesma coisa, estava sofrendo 18 anos. Diga assim, 18 anos. 18 anos o mesmo sofrimento, 18 anos a mesma coisa. A Bíblia fala que o povo de Israel, na hora que eles plantavam, os amalequitas esperavam nascer, e na hora de colher, a Bíblia fala que os amalequitas que uniram-se a outros inimigos do povo de Israel, aos filhos de Amon, eles iam lá e arrancavam a plantação. Às vezes acontece, muitas vezes conosco, quando nós estamos na direção, quando nós estamos fazendo as coisas certas, andando no caminho certo, o inimigo não nos toca, e muitas vezes ele tenta nos tocar, mas ele cai por terra, muitas vezes ele tenta nos ferir, mas ele cai por terra muitas vezes. E se nós dermos brecha, a Bíblia fala que no mundo espiritual, as trevas unem-se para nos machucar mais. Foi o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel deu uma pequena brecha, e a Bíblia relata que os filhos de Amon uniram-se aos amalequitas para atormentar ainda mais os filhos de Israel. Quando você estiver na presença de Deus, o inimigo não te toca. Aleluia. Amém ou não amém? Quando você está fazendo tudo certinho, andando de acordo, em conformidade à palavra de Deus, o inimigo não tem poder para te tocar. Mas a hora que dá uma brechinha, que seja a menor brechinha que seja, a menor de todas as brechinhas. Sabe por onde que o diabo entra? Por uma pequena brechinha. Por um pequeno buraquinho, aí que o diabo entra. Entrando, o diabo, ele alia-se a outro inimigo, ou seja, o Amon entrou, ele alia-se ao amalequita para continuar machucando, ferindo, e aí os amalequitas vão e roubam tudo que você está tentando produzir, tudo que você está tentando plantar para colher. Você não consegue colher porque o amalequita não deixa, e o amalequita não deixar você colher, a sua alma sofre, o seu íntimo está machucado, o seu interior, 18 anos de sofrimento. Porque tudo no povo de Israel começou com uma pequena brecha, adorando a outros deuses, fazendo o que não era conveniente fazer, indo onde não deveria ir, pensando o que não deveria fazer. A minha mensagem nessa noite é: há quanto tempo você está sofrendo a mesma coisa que você não vê o fim? Quanto tempo tem que a mesma agonia interior, a mesma trevas interior, a mesma potestade maligna que está te machucando, a mesma coisa há muitos e muitos tempos. Aleluia. Você planta e não consegue colher, porque vem o amalequita e rouba a sua plantação. Em roubar a sua plantação, o que você deseja colher, com isto, os filhos de Amon, que não deveria ter descendência, acabaram de ter uma descendência, está te machucando, e quantas vezes você vai deitar e não consegue dormir, porque os filhos de Amon machucam a sua alma. Quanto tempo você sofre a mesma coisa? Quanto tempo? O povo era tão castigado, que neste período os amalequitas, eles estavam roubando as plantações. Roubando, imagine bem, trabalhava, plantava, arava a terra, regava ali, na hora de colher eles não conseguiam colher, porque tinha outro inimigo aliado. Amados, os inimigos das trevas, muitas vezes alinham-se contra nós, eles estão juntando-se para nos derrubar, e se nós dermos brecha, com certeza ele vai querer nos derrubar, e nós não podemos dar brecha. Levante as suas mãos e vamos profetizar nesta noite. Fala assim: em nome de Jesus, toda brecha na minha casa, na minha família, mais alto, levante a sua mão e fala mais alto: toda brecha na minha casa, na minha família, em nome de Jesus, está quebrado, está anulado, e toda brecha no mundo espiritual,
nós tampamos, em nome de Jesus, calafetamos, em nome de Jesus, está tampado, em nome de Jesus. Aleluia, aplaude ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que os filhos de Amon estavam fazendo? Os filhos de Amon, eles gostavam simplesmente, a Bíblia está falando, que eles tomaram a cidade das palmeiras. Deus nos últimos dias tem falado conosco muitas coisas, as mesmas coisas. E eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas. Sabe por que Paulo falava assim? Eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas, visto o que eu falo muitas vezes é para a sua própria segurança. Paulo estava falando isso. Eu não tenho vergonha de falar as mesmas coisas que foram faladas nos cultos anteriores. Eu não tenho vergonha de falar a mesma coisa que eu falei no dia anterior. Sabe por quê? Porque é para a nossa segurança. Porventura caiu aqui que o povo de Amon estava roubando, tomando a cidade das palmeiras. Eu não sei o que você tenha, ou o que você conhece a respeito de palmeira. Mas os filhos de Israel estavam sofrendo isso. Eles tinham uma cidade, e essa cidade chamava Cidade das Palmeiras. O bispo José Elias falou recente sobre palmeiras. Quarta-feira passada foi falado a respeito de palmeira. E agora nós caímos em cima dessa mensagem, que o povo de Israel deixou-se ser tomada das palmeiras. O que significa uma palmeira? Palmeira nada mais é que firmeza. Diga assim, firmeza. Aleluia. Talvez os filhos de Amon estejam tomando e roubando a sua firmeza em Cristo Jesus. Uma palmeira, ela cresce para cima, ela não cresce para os lados. Tanto ela cresce para cima, quanto ela cresce para baixo. Talvez existe um Amon que não está deixando você crescer. Está tomando a sua cidade, a sua firmeza em Cristo Jesus. Talvez existe assim alguém que está tomando a sua firmeza. Uma hora você é firme. Aí entrou os amalequitas. Sabe o que os amalequitas faziam? Estavam tomando, confundindo a fé do povo de Israel. De um lado, Amon roubava a cidade das palmeiras. De outro lado, os amalequitas estavam confundindo a fé do povo de Israel. Eu não sei se você tem sofrido assim algum ataque na sua mente. Eu não sei se tem algum espírito que está confundindo a sua mente. Eu não sei se você sofre algum ataque na sua mente. Os filhos de Amon estavam tomando ou roubando a firmeza do povo de Israel. É isso que palmeira significa. Do mesmo jeito que a palmeira cresce para cima, ela cresce para baixo. Tem um estudo na Bíblia Thompson que fala que a palmeira ela cresce para cima, tanto que ela cresce para baixo, e ela vai colocando as suas raízes, e quando ela encontra uma rocha que não consegue mais aprofundar a sua raiz, sabe o que ela faz? Ela vai rastejando a sua raiz em cima da rocha, e quando ela encontra uma pequena ali faísca, uma faísca não, mas uma brechinha, ou vamos falar assim, uma fenda, ela coloca a sua raiz ali na fenda daquela rocha, e vai penetrando a sua raiz para dentro daquela rocha. Então quando ela não encontra mais espaço, ela volta à raiz e vai tomando toda aquela rocha com a sua raiz. Raiz significa firmeza. Talvez existe um filho de Amon que está roubando a sua firmeza em Cristo, e você não cresce para cima, você não cresce para baixo, mas a arrogância, a soberba, a prepotência que você é, o que você muitas vezes pensa que é só você ter razão, dá com que a palmeira não cresça para cima nem para baixo, ela se incha. Deus não quer nos ver inchado, Deus quer nos ver crescendo para cima. Aleluia, aleluia. Você quer crescer para cima? Eu quero crescer para cima. Eu quero crescer para baixo, que as minhas raízes, elas vão encontrando as rochas. A rocha na Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai encontrando, vai colocando firmeza. Uma palmeira significa vida longa. É isso, uma palmeira vive tantos anos. Em Barra do Piraí tem uma palmeira que está em 150 anos. 150 anos. Antes de existir a cidade, já tinha palmeira lá.
vida longa. Talvez exista um filho de Amon que esteja querendo roubar a sua vida longa, te mostrando um caminho mais curto, te mostrando um caminho que muitas vezes aparentemente é melhor do que o caminho do Senhor. Talvez exista um filho de Amon que está te mostrando um caminho que vai te dar vida curta em abundância. Talvez exista isso, o diabo está querendo confundir a sua mente. Um amalequita está querendo roubar a sua fé, confundindo a sua fé, mostrando que o caminho que dá felicidade é o caminho da fortuna, da riqueza fácil, mas não é assim. O caminho da vida eterna é acreditar que Deus enviou teu Filho Jesus por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Talvez os filhos de Amon estejam querendo roubar a sua vida longa. Então é por isso que muitos morrem cedos, porque não têm vida longa. São palmeiras roubadas pelos filhos de Amon. Está falando aqui na Bíblia isto, não é invenção. Aleluia. Palmeira significa estabilidade. Vento para lá, vento para cá, mas a palmeira não se abala. Tempestade nos Estados Unidos de 80, 90, 100 quilômetros por hora, mas você olha para lá, a casa voando, o carro voando, mas as palmeiras estão lá firmes. Assim Deus quer que você seja como uma palmeira que não se abala com a tempestade, seja ela quantos quilômetros que for. Aleluia. Quando abalamos, é porque tem um Amon roubando o que Deus quer que nós venhamos a ser. Quando abalamos com tempestade de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, de 80, não importa quantas velocidades que seja, se eu sou uma palmeira, e se eu não me abalo, eu creio que o Senhor está comigo, que eu serei inabalável. Assim nós temos que ser inabaláveis na hora da luta, da tribulação, da angústia, da decepção, dos problemas variados que sejam. Que eu poderia falar alguns tipos de problemas aqui, mas eu quero me basear nisto. Não me abalarei jamais com nenhum tipo de problema. Aleluia. Você também não deve se abalar. Fala para o seu irmão do seu lado. Não se abala não, irmãzinha, nem irmão. Não se abale. Não se abale. Os filhos de Amon, segundo a Bíblia, eram os mais cruéis que tinha. Nenhum inimigo era tão cruel. Nenhum dos inimigos eram tão cruéis como os filhos de Amon. Os filhos de Amon, quando eles iam enfrentar o inimigo, quando eles aprisionavam os inimigos, eles iam lá e furavam os 2 olhos dos inimigos. Era a prática deles. Eles pegavam os inimigos, eles amarravam os inimigos e furavam os 2 olhos. Pronto. Outra atitude dos filhos de Amon, isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Outras atitudes dos filhos de Amon, segundo a palavra de Deus, que eram tão cruéis, que rasgavam as barrigas das grávidas e não deixavam aquelas que estavam com o neném nascer, ou seja, rasgava mesmo a barriga. Se tivesse alguma geração ali no ventre, algum bebê, morria. Tão cruéis que eles eram. Destrinchando essa mensagem, esse pedaço. Talvez exista um Amon que está furando os seus olhos. Talvez exista um Amon que está vendo que você está gerando, e o que mais ele quer é que você não gere a sua vitória, não gere o seu triunfo, não gere a sua promessa, não gere os seus sonhos. Furar os olhos significa tampar os seus olhos, acabar com a sua visão espiritual. Muitas vezes as pessoas que falam assim, não tem mais saída para mim, não tem mais jeito para mim, melhor me é morrer, melhor me é sacrificar, melhor é acabar com a minha vida, eu não vejo mais esperança, eu não vejo isso, não vejo aquilo. Pode ter certeza que por trás daquilo existe uma ação demoníaca, espiritual, filhos de Amon que estão furando os olhos dos tais para que não vejam a vitória. Se você não vê a vitória, pode ter certeza que eu estou falando, tem um filho de Amon não tampando os teus olhos, mas já furou os teus olhos.
porque meus olhos, eles contemplam e veem a vitória. Ainda que eu esteja passando luta, os meus olhos estão abertos para eu ver a glória de Deus. Aleluia. Não deixarei nenhum filho de Amon furar os meus olhos. Já passei luta, já morei muitas vezes em chiqueiro de porco, em lixeira de prefeitura, mas nunca deixei um Amon furar os meus olhos. Aleluia. Luta, eu vejo a vitória. Problema, vejo o escape. Estou fechado, atribulado, mas eu tenho certeza, se eu olhar para frente, eu vou ver Deus pelejando por mim. Deixa Deus pelejar por você. Veja o que Deus pode fazer por você. Não deixe os filhos de Amon furar os teus olhos. Quando furam os olhos, não vê saída, não vê escape, não vê a vitória, não vê a solução. Tem gente que não vê a solução, ainda que a solução esteja pertinho dele, ele não vê, porque tem um Amon que furou os olhos dele. Sabe o que acontece? A sua vitória não está longe não, minha querida, nem meu querido. A sua vitória está pertinho de você, é só você ver. É só você ver. Os que não veem a vitória pertinho, é porque um Amon agiu. Se não vê a vitória pertinho, é porque os filhos de Amon estão agindo. Se não vê, é porque existe um amalequita que está invadindo a sua área. Então, como os amalequitas gostam de invadir o território, assim também tem um amalequita invadindo a sua área espiritual para você não ver. Não vem nenhum amalequita invadir a minha área visual. Não vem nenhum amalequita invadir a minha mente. Não venha nenhum amalequita invadir o meu coração, de maneira nenhuma. Outra perversidade dos filhos de Amon era rasgar as barrigas das grávidas. Já tem alguns dias que Deus tem falado conosco a mesma coisa. Mas eu não me arrependo de falar as mesmas coisas, que é para a sua própria segurança. Talvez esteja gerando dentro de você alguma solução, alguns sonhos, alguma vitória que você tanto almeja. Aí vem o filho de Amon, espiritualmente ele não rasga a sua barriga, mas ele fala com você: olha, eu estou rasgando a sua barriga, você não vai ver a vitória. Estou rasgando a sua barriga, você não vai ver o escape. Estou rasgando a sua barriga, de maneira nenhuma você vai ver a vitória. Estou rasgando a sua barriga, o que você está sonhando vai cair, você não vai ver a sua vitória. Não adianta gerar, porque eu vou rasgar a sua barriga. Espiritualmente é isto, não há um rasgo na barriga, mas sim, espiritualmente, é a voz desses homens que estão falando, os filhos de Amon que estão falando na sua mente, falando que você não tem mais saída, que não tem nada de vitória, que não tem nada de sonhos. Não adianta gerar vitórias e sonhos, está rasgando a sua barriga. E eu vou ver a minha vitória mesmo, vou gerar. É a história dos filhos de Amon, queridos. É a história dos filhos de Amon. É Bíblia. É história bíblica. Tinha alguém que estava gerando. A perversidade era tanta que eles iam lá e rasgavam as barrigas das grávidas, e as grávidas não geravam. O sonho ia para baixo, a vitória ia para baixo, o desejo que tinha no coração ia tudo para baixo. Eu não sei se você tem sofrido assim, algum ataque de Amon, e durante 18 anos você sofre, padece a mesma coisa, quer gerar, mas não alcança, quer ir adiante, mas não vai. 18 anos de sofrimento, a mesma coisa. Quer gerar, não consegue, quer ir, não vai, porque existe a atuação dos inimigos. Quando eu me lembro de tempos de sofrimentos, eu quero relatar para você uma pessoa que sofreu muito. Aquela mulher cananeia, que a vida inteira sofreu, a vida inteira o mesmo sofrimento de miséria, a mesma coisa a vida inteira. E a história do jovem lunático, que até a sua adolescência, só opressão maligna infernal. Só opressão maligna infernal.
paralítico de Betesda, que 38 anos esperava o agitar da água. Paralítico, 38 anos sofrendo a mesma coisa, esperando o agitar da água. Então ele dialogava com o Senhor: Senhor, não tem ninguém que me meta na água quando o anjo desce e a água é agitada, porque quando eu vou, vai outro e pula antes de mim. Esperando agitar da água. Não, que ia outro, ia, pulava. 38 anos, o mesmo sofrimento. Quanto tempo você está sofrendo a mesma coisa? A mesma coisa de sofrimento. O mesmo sofrimento, a mesma coisa, seja na área espiritual, seja na área material, seja na área física, seja na área mental, a mesma coisa, o mesmo sofrimento. Digo para você, olha, o anjo vai agitar essa água nessa noite, e se você não pular, o anjo vai te alcançar da mesma forma. Mas antes, eu tenho que dar ordem para que Amon não fure os meus olhos, para que Amon não rasgue a minha barriga, para que os amalequitas não invadam o meu território. É isso que eu tenho que determinar, acabar com toda a ordenança do inferno sobre mim, para que eu contemple e veja a glória de Deus. Chega de sofrimento, chega de angústia, chega de decepção, chega de ter os sonhos não realizados. Chega, vamos colocar de pé. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está aí sofrendo? Tem um Amon, fecha os teus olhos. Tem um Amon rasgando a sua barriga. Tem um filho de Amon te castigando. Tem um filho de Amon que está te maltratando. Aleluia, está roubando a sua firmeza. Oh, Jeová. Palmeiras é sinônimo de estabilidade. Talvez exista um filho de Amon que está roubando a tua estabilidade espiritual, a sua estabilidade emocional, roubando a sua estabilidade financeira, amorosa, sentimental. É hora de nós determinarmos que os filhos de Amon não tenham mais legalidade. É hora. É hora. É hora. É hora. Eu não aceito nenhuma ação do inferno. Nenhuma ação. Ore ao Senhor, falando que você não aceite. Feche os teus olhos e ore. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Tem uma amalequita invadindo a sua área, meu querido. Você está ferido, machucado. Por fora está tudo bem. Mas a amalequita invadiu a sua área, a sua plantação. Você planta, planta, planta e não colhe, não colhe, não colhe. Você planta, planta, planta e não colhe. Quer gerar, mas não vê geração nenhuma. A única coisa que você faz é um aborto, porque o Amon está agindo na sua vida. Chega de agir do inferno. Chega, chega. Antes de eu chamar você para orar, eu quero hoje dar oportunidade para aquelas pessoas que queiram entregar a vida para Jesus. Chega de sofrer. A mulher sofreu 12 anos de fluxo de sangue. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Fecha os teus olhos. Tem alguém no nosso meio nessa noite que queira reconciliar com o Senhor, entregando a sua vida também ao Senhor. Sai do seu lugar. Chega de sofrimento, de angústia. Está precisando de reconciliar. Está precisando de entregar a vida para Jesus. Sai do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Aplaude ao Senhor por essa vida. Sai do seu lugar, pega na mão do irmão, na mão da irmã, isso, traz o varão, traz, vem, 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 chega de sofrimento, 12 anos de sofrimento, 38 anos que a água agitava e ele não conseguia, sofria a mesma coisa. Quanto tempo você está sofrendo? Chega de sofrimento, de dor, chega. Aleluia, aleluia.
Tem uma malequita invadindo a sua área? Tem uma malequita que está invadindo a sua área, está invadindo o seu território, a sua casa, a sua família. Quero convidar você que está precisando mesmo de ser repreendido um amor na sua vida. A nossa palavra sempre é assim, nesse sentido de libertação. Sai do seu lugar, seja corajoso. Está gerando, mas está grávida, mas não consegue ver o neném nascer. Espiritualmente, sai do seu lugar. Pode vir o irmão, para toda a igreja agora, pode sair do seu lugar, vem. Todos os irmãos agora, sai do seu lugar, os irmãos vão estender as mãos, é prática nossa. Os amons proibiam o povo de Israel entrar em Canaã, sempre a mesma opressão. Surianda lama shuri canta lama sereba de calabashi halabas. Chega de sofrer, querido. Chega de angústia. Chega de sofrer a mesma coisa. Chega, 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 chega. Toda castra de Amon, toda raiz dos amonitas, todo filho de Amon que aliou com os amalequitas, eu não aceito nenhuma ação dele. Eu não aceito. Dá um passinho à frente, os irmãos que estão aqui, por favor. Passinho à frente. Isto, chega de Amon, chega de amalequita, chega dos moradores das montanhas de Seir. Chega dessa castra demoníaca, chega, chega, chega. Nós não vamos mais tocar neste nome, nós não vamos mais falar neste nome, nós não vamos mais mandá-los embora, porque hoje vai ser o fim deles. Eu não vou mais mandá-los embora. É a última vez que eu me levanto contra essa castra. É a única vez, é a última vez, a única vez, pelo menos este ano. Eu não vou mandá-los mais embora, porque hoje é o fim deles. Hoje é a ruína, hoje é a queda. Chega de plantar e não colher. Chega, acabou. Shurianda labassuri canta labachaias. Os irmãos que ministram, estenda suas mãos porventura. Comece você a desfazer, varão. Comece você a desfazer toda a ação de Amon. Só estenda as mãos. Começa você a mandar os amalequitas embora. Começa você também, toda a igreja, a orar. Todo filho de Amon vai embora. Toda a descendência de Ló vai embora em nome de Jesus. Chega, acabou. Toda a ação demoníaca e filhos de Amon, escuta aqui, nós não vamos mais levantar contra vocês. Por isso é a última vez, a primeira e última que eu te ordeno. Solta essa vida. Solta esse corpo. Solta. Solta, 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 solta. Todo filho de Amon, toda castra demoníaca, espírito de amalequita, você que levanta contra ele, que levanta contra ela, roubando, invadindo o território, solta a casa, solta a família, solta as finanças. Solta, solta, solta a casa, solta a família, solta a vida espiritual. Solta, 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 solta. Os Amon, todo filho de Amon, toda amalequita que está colocando o mesmo sofrimento na mesma área. Escuta aqui, filhos de Amon, chega de perturbar a mente. Chega, chega. Espírito que perturba a mesma coisa durante vários tempos, sai da mente, sai do pensamento, sai, sai, sai. Solta a mente, solta o pensamento, solta a casa, solta, solta, solta a área financeira, solta, solta, solta espírito maligno que atuava na vida da mulher de Cananeia. Solta, 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 solta a casa, solta a família, solta, solta a área financeira dele, solta a área financeira dela. Espírito maligno infernal que estava sobre a vida da mulher de Cananeia, solta a casa, solta a finança, solta, 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 solta a área financeira, solta, solta, solta. Espírito imundo de epilepsia que coloca a enfermidade, espírito maligno que atua até a juventude, solta, solta. Espírito de enfermidade que atuou na mulher que tinha um fluxo de sangue, você não tem mais direito, acabou. Espírito de enfermidade que tem um tempo determinado, é hoje seu fim, a sua queda, a sua ruína. Solta ele, solta ela, solta, solta, solta. Espírito de enfermidade que atua há vários anos, solta, solta,
Solta, solta a casa, solta, 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 solta. Espírito maligno que atuava no homem de Betesda, escuta aqui. Espíritos malignos que atuaram no homem que estava em Betesda, a minha ordem é, em nome de Jesus, espíritos malignos que atuam nessa área, colocando paralisia, colocando problema de enfermidade, acabou, solta, solta. Anjo do Senhor, começa a agitar a água aqui agora, começa a agitar a água. Olha a água sendo agitada para você entrar nela. Olha a água sendo agitada para você entrar nela. Olha a água sendo agitada para você entrar nela. Entre nessa água, seja você curado desse espírito que te atormenta a mesma coisa há vários anos. Olha a sua vitória hoje. Olha a sua bênção. Olha a sua vitória, 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 olha a sua vitória. A sua vitória hoje, a sua vitória hoje, a sua vitória hoje, a sua vitória hoje. Não existe mais ação demoníaca, não existe mais filhos de Amor, não existe a Malequita, não existe mais moradores da montanha de Seir. Acabou, acabou, acabou. Espírito maligno que rouba a firmeza, que rouba a vida longa, espírito maligno que rouba o crescimento espiritual, que faz com que cresça para os lados. Chega de crescer para os lados, cresça para cima. Espírito maligno que faz crescer para os lados, que coloca arrogância, soberba, que coloca exaltação. Espírito maligno que atua nessa área, que rouba as palmeiras, que rouba as palmeiras. Sai dessa vida, sai desse corpo, sai dessa mente, sai, sai em nome de Jesus. Filho de amor, filho de amor, seja quebrado ao meio, seja quebrado ao meio, seja destruído ao meio, seja dissipado ao meio. Você que está furando os olhos dele, você, filho de amor, que está furando os olhos dela, não deixando ver a vitória, não deixando ver a bênção, não deixando ver o escape, está roubando os olhos dele, roubando a fé. Tira as suas patas de cima dele, tira as suas patas, filho do cão, tira as suas patas, tira as suas patas. Você que está aí rasgando a barriga dele, rasgando a barriga dela, o que foi gerado é para nascer, o que está sendo gerado é para nascer, o que foi gerado é para nascer. Gere, seja gerado mais uma vez nessa noite. Comece nova gestação, gere a vitória, mas não venha um filho de amor roubar e rasgar a barriga. Acabou a sua atuação, acabou a sua atuação nessa igreja, acabou a sua atuação nessa igreja, na vida daqueles que não vieram. Os Amor sejam repreendidos na vida daqueles que não vieram. Os filhos de Amor, os Amalequitas, sejam repreendidos. Repreendemos na vida daqueles que não vieram, repreendemos dessa cidade, repreendemos do seu bairro, repreendemos de Volta Redonda. Todo filho de Amor, toda Amalequita, sai de Volta Redonda. Xaramandalabás. Senhor meu Deus, damos ordem aos teus anjos para que escrevam no coração de cada um nesta noite, como ponta de diamante, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua. A minha ordem aos anjos do Senhor: é difícil para ser arrancado, assim é um carpinteiro que prega um prego numa tábua e depois fica difícil para ser arrancado. Anjo do Senhor, prega agora em cada coração, na mente. Quero ver o diabo arrancar essa semente. Quero ver o diabo, os filhos de Amon, os Amalequitas roubarem essa semente. Eu quero ver. Vocês não têm autoridade para roubar essa semente. Vai embora o pardal, vai embora o espinho, vai embora todo o deserto. A minha ordem é: seja cravado, selado, e seja viva esta mensagem perpetuamente no seu coração. Shurianda labashuri canta mais. Levante as suas duas mãos lá do alto, aplaude ao Senhor. Shurianda labashuri canta labashaias. Aplaude, 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 aplaude. Aleluia, 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 aleluia. Não existe na sua vida nenhum filho de Amor.
Não existe na sua vida nenhuma amalequita. Acabou, 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 acabou com eles. Chega toda a atuação deles. Chega toda ação infernal, toda ação maligna, toda ação de Amor, toda ação dos filhos de Amor. Todos os filhos, seja anulado na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero convidar você a entrar nessa campanha. Se você está na